Olá, você acredita que Deus hoje ainda fala conosco? Se você acredita, você vai deixar nos comentários deste vídeo ao acabar de ouvir o que Deus vai falar ao teu coração e ao meu coração. Sejam todos bem-vindos, aqui é o Luiz Alberto do canal Encontro com Deus e a palavra começa a falar o nosso coração e o tema é seguindo a orientação de Deus. Você segue a orientação de Deus? Nós sabemos que quando Deus falava com Isaac ouviu a voz de Deus. Quando Deus falou com Isaac, fique na terra de Gerar, era uma terra que havia fome, ali havia dificuldade. Imagina você neste momento pensar que está passando por um deserto na tua vida, por um problema, e Deus falar contigo, fique aí mesmo neste lugar. E você está dizendo, eu vou sair desta terra, deste lugar, e vou para um lugar onde não esteja o país em crise, ou até mesmo não esteja passando dificuldades. Você pensa em sair, Deus fala, fique aí, porque é aí neste lugar que eu vou te abençoar. Preste atenção na palavra de Deus hoje, para o teu coração e para o meu coração, em Gênesis 26, 12 ao 22, vem falando sobre a orientação de Deus. Primeiramente, nós vamos entender o versículo 2. Deus disse a Isaac, fica na terra que eu te disser. Preste atenção. Deus traz o que? Orientação a Isaac. Deus falou para ele ficar, mas Deus está o que? Orientando ele. Pense você bem comigo. Quando Deus fala comigo, Deus fala com você, Deus está o que? Nos orientando. Preste atenção. No versículo 3 de Gênesis 26, disse Deus a Isaac, serei contigo nesta terra e te abençoarei. Olha o que Deus está dizendo em uma terra que havia fome, aonde os poços que Isaac havia furado, os inimigos estavam entulhando. Eles estavam o quê? Tampando os poços, os quais Isaac e seus servos estavam furando. Aí Deus disse a Isaac, serei contigo nesta terra e te abençoarei. No versículo 4 nós vamos entender, em tua semente serão benditas todas as nações. Olha só, Deus está ali colocando ele num lugar e diz que ali todas as nações, ou todas as sementes, de todas as nações serão o quê? Benditas. E no versículo 12, o Senhor abençoava Isaac. Isaac ouviu a voz de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus disse, fica em Gerar. Imagina você, Deus disse, fica em Gerar, aonde o que? Havia fome, aonde havia luta, aonde as coisas estavam complicadas. Aí você pode estar pensando no seu íntimo, mas eu não ficaria. Mas escute só o que eu vou te dizer, eu ficaria quando Deus está me orientando e Ele está dizendo que Ele é comigo nesta terra, e eu estou nesta terra, ainda que esta terra haja fome, ainda que nesta terra haja luta, eu quero dizer para você que Deus está dizendo que Ele é comigo, que Ele é contigo, que Ele é com todos nós. Então nós não temos que se apavorar e sair da nossa terra. Aí você pode estar dizendo assim, ué, mas Abraão saiu da terra dele, saiu do meio da parentela dele, mas ali Abraão saiu na orientação de Deus. Abraão também ouviu a voz de Deus. O que Deus falou para Abraão? Foi Deus que falou, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra a qual eu te mostrarei. Abraão ouviu a voz de Deus. Aqui Isaac já está ouvindo para ele não sair, para ele ficar.
na terra. Na terra de Gerar. Que nós estamos meditando aqui no versículo 12 de Gênesis 26. O Senhor abençoava Isaac. Isaac ouviu a voz de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus disse: fica em Gerar, onde havia luta, onde havia fome. Isaac ouviu a Deus e obedeceu em uma terra que havia fome. Muitas vezes as pessoas só querem ouvir Deus quando a vida está uma maravilha, quando a vida está abençoada. Eu estou ouvindo Deus falar comigo. Deus está falando comigo. Quando você está com dinheiro no bolso, quando você está com o armário cheio de compra, quando você está com uma vida o quê? Regada, uma vida tranquila, aí você fala: Deus está falando, eu estou ouvindo Deus. Você está feliz, você está alegre, mas eu quero ver você falar que está ouvindo Deus no deserto, numa terra onde há fome, onde há luta, aleluia, para sobreviver. Assim como Isaac ouviu a Deus e obedeceu em uma terra que havia fome. E o que eu posso dizer para você hoje, através deste vídeo, é algo muito interessante. Devemos seguir a orientação de Deus. E teve profeta também que Deus falou com ele. Olha só, em 2 Reis capítulo 6, verso 8, Deus falou com o profeta Eliseu. Você crê? E olha só, no início desse vídeo eu falei assim, vocês creem que Deus ainda fala hoje ao nosso ouvido, ao nosso coração? Eu sou testemunha viva que Deus fala, pois Ele fala comigo na madrugada. Onde Deus mais fala comigo é na madrugada. Preste atenção o que eu vou dizer para você neste momento. Devemos seguir a orientação de Deus. Em 2 Reis capítulo 6, verso 8, Deus falou com o profeta Eliseu. Ben-Hadad, rei da Síria, havia se escondido em alguns lugares e era caminho de Israel passar. A Bíblia diz que Ben-Hadad estava com as suas tropas escondidas naqueles matos. De repente Deus falou com o profeta Eliseu: diga para Jorão, rei de Israel, para ele não passar por aquele caminho, porque os sírios estão escondidos ali. Grande foi o livramento de Deus para Jorão e todo o Israel. Olha, Deus está dando livramento para Israel. Deus está dando livramento para mim, para você hoje. Deus usa Eliseu. Aleluia, presta atenção. Deus usa Eliseu. Deus fala com o profeta Eliseu. Avisa Jorão que estão armando uma emboscada para ele e para todo o Israel. O rei Jorão iria passar por aqueles caminhos, mas Ben-Hadad com as tropas dele, o exército dele, estavam todos escondidos ali no meio do mato para atacar Jorão e todo o seu exército, o rei Jorão. Tente entender o mistério. Deus, ele fala de várias maneiras. Ele usa o profeta, ele usa quem ele quer. E em tudo isso Deus fala em livramentos, Deus fala em bênçãos, Deus fala em curas, Deus fala em libertações, Deus fala em santificação, Deus fala em obediência, Deus fala em fidelidade. Aleluia! Deus, ele fala para todos nós estas coisas para que nós venhamos a entender que quando estamos na orientação de Deus, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E depois de tudo isto que você ouviu, você pode me responder a pergunta que eu fiz no início deste vídeo? Você acredita que ainda hoje Deus fala conosco? Não se esqueça, deixe nos seus comentários se você acredita que Deus ainda hoje
fala aos nossos corações. Isto é para aqueles verdadeiramente que confiam no Senhor, como está em Salmo 37, no verso 5, que diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. Você tem que confiar em Deus, entregar a tua vida a Deus, e Deus vai falar contigo poderosamente. É algo muito maravilhoso e tremendo quando nós estamos na direção de Deus. Deus, ele trabalha de uma maneira poderosa na vida daqueles que creem e acreditam no seu poder. Se você acredita em Deus, você vai deixar aí sim nos comentários que você acredita e crê que Deus ainda hoje fala conosco. Aleluia. Você vai deixar nos comentários e vai falar, olha, eu acredito, eu creio que Deus ainda fala conosco. Glórias a Deus, porque Deus fala comigo. E eu creio que Deus também fala com você. Vamos ler a Bíblia em Gênesis, capítulo 26, do verso 12 em diante, onde iremos falar sobre Isaac. Isaac estava semeando, aleluia, naquela mesma terra. Vamos meditar? Gênesis capítulo 26, versos 12 em diante. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito poderoso. Eita glória, hein? Olha só o que Deus faz, hein? E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Olha só, os filisteus tinham inveja de Isaac e todos aqueles que trabalhavam com ele. E todos os poços que os servos de seu pai tinha cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Vamos frisar aqui rapidamente. Quantas pessoas já não entulharam o seu poço? Quantas vezes você teve sonhos? Quantas vezes você planejou? Quantas vezes você até mesmo, sabe, pensou no seu íntimo, agora eu vou conseguir, agora eu vou me levantar, e veio alguém que jogou um balde de água fria em cima, jogando terra no teu poço, entulhando o teu poço. Olha, pessoal, presta atenção. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra, por motivo de inveja. Disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac se foi dali e fez o seu assento no vale de Gerar. Aí Isaac foi para Gerar. Olha, esta terra que eu havia comentado, que é uma terra que havia luta, uma terra que havia fome, tá? Então Isaac se foi dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaac e cavou poços d'água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Preste atenção. E tornou Isaac e cavou os poços d'água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que
o chamara seu pai. Cavaram, pois, os poços de Isaque naquele vale e acharam ali o quê? Um poço de águas vivas. Olha como é valioso, é muito importante naquele tempo achar um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reabote, e disse: porque agora nos alegrou o Senhor e crescemos nesta terra. Olha só, ele cresceu ali naquela terra de Gerar, aonde havia fome. Deus cumpriu a palavra sobre a vida de Isaque, como nós meditamos aqui na palavra, no versículo 3, que Deus disse a Isaque: serei contigo nesta terra e te abençoarei. E Deus abençoou Isaque em uma terra que havia fome, uma terra que havia luta, uma terra que havia necessidade, uma terra que as pessoas estavam passando por problemas, uma terra difícil, e ele ali ouvindo Deus, obedecendo a Deus. Quando Deus falou para ele ficar naquela terra, Deus o abençoou como assim o havia falado. O que eu quero te dizer neste momento é que quando Deus fala, nós damos ouvido à voz de Deus, Deus nos abençoa. Aí você pode estar se perguntando no seu íntimo: mas como eu poderei ser abençoado por Deus em um tempo difícil na minha vida, e quando as coisas estão difíceis e nada dão certo? Primeiro, o que nós entendemos aqui, que Isaque, ele ouviu a Deus e obedeceu. Se você ouvir e obedecer, você será abençoado também. Não importa o que você está passando, o que você está enfrentando, qual é a situação que você está enfrentando aí na tua vida, as aflições, Deus está dizendo que se você ouvir e obedecer, Ele vai te abençoar. Você será abençoado. Deus estava dizendo para os tempos agora de Israel: Israel, vocês serão abençoados em uma terra difícil, uma terra de luta. Vocês serão abençoados, fortalecidos pelo meu poder. Hoje Deus está nos abençoando. Hoje Deus está me abençoando. Hoje Deus está te abençoando. Hoje Deus está me fortalecendo com o Espírito Santo. Hoje Deus está te fortalecendo com o Espírito Santo e dizendo: não saia dessa terra. Aleluia, porque é nessa terra onde você está passando necessidade, onde está havendo luta na tua vida, é nessa terra que eu serei contigo, e é nesta terra que eu te abençoarei. Aleluia, louvado seja Deus. Outro motivo para que você venha a receber as bênçãos de Deus é você ser uma pessoa verdadeira diante de Deus. Deus quer fidelidade. O que eu disse? Deus quer fidelidade. Fidelidade a Deus, ser fiel a Deus. É você crer, é você depositar sua confiança em Deus e sempre colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Aleluia, você não viver uma vida enganosa, iludida com as coisas mundanas que não vão te acrescentar nada na vida, só vão tirar de você, porque o mundo é enganador e as coisas são ilusórias, mas a
palavra de Deus, ela não falha. A palavra de Deus se cumpre na vida daqueles que creem e acreditam no poder de Deus. Quando você começa a renunciar às coisas mundanas e começar a colocar os seus olhos focados em Deus, nas coisas celestiais, pode acreditar, você será abençoado nesta terra a qual o Senhor está dizendo para você, assim como foi com Isaac na terra de Gerar, uma terra difícil, uma terra de luta, uma terra de fome, mas Deus disse: pode ficar em Gerar, que eu serei contigo e te abençoarei. Deus vai te abençoar. Aparta-te da mentira, aparta-te do engano, aparta-te da infidelidade. Faça as coisas que agradam a Deus. Você sabe, eu sei, nós sabemos que a mentira é algo que atrapalha a vida da pessoa e das pessoas que estão ao redor dela. E a Bíblia relata que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. O que significa? Não serão abençoados nesta terra, não tomarão posse da salvação. Então, para que você seja abençoado, assim como Isaac obedeceu, ele ouviu e obedeceu, ele não estava ligado em coisas que iria tirar ele do foco que é Deus, mas ele estava acreditando, ouvindo Deus falar, acreditando naquilo que Deus falou e fez conforme Deus havia falado, acreditando que no fim de tudo ele seria abençoado, ele iria crescer naquela terra, ele ia se tornar poderoso, ainda que os filisteus estavam com inveja, querendo entulhar os poços que ele cavava, eles iam entulhar, já havia entulhado os poços do pai de Isaac antes, que Abraão havia furado, estavam todos entulhados. Isaac começou a abrir aqueles poços novamente e achou até água viva, mas porfiaram, ramaram contendo, confusão com Isaac. Aí Isaac saiu daquela terra, agora ele foi para Gerar, mas lá em Gerar, em uma terra que ninguém queria, uma terra que havia luta, que havia fome, aí lá Deus fez com que ele se tornasse grande, fez com que ele se tornasse poderoso. O que eu quero te dizer hoje, e essa palavra serve para mim, hoje Deus está me tornando grande, hoje Deus está me tornando poderoso, hoje Deus está me abençoando, hoje Deus está te abençoando. Receba aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e sejam todos abençoados em nome de Jesus. Glórias a Deus. Espero que esta palavra tenha falado fortemente ao seu coração, assim como falou o meu. Somos obedientes, nos afastamos da mentira, nos afastamos de coisas que desagradam a Deus. Quando nós nos afastamos, quando nós renunciamos a essas coisas ruins do mundo, Deus nos abençoa. Aleluia. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. E até a próxima, porque assim Deus quer. Em nome de Jesus. E você vai dizer comigo assim, que assim seja, amém e graças a Deus. Que assim seja, amém e graças a Deus. Graça e paz.